Bom dia a todos. Então, meu grupo ficou responsável por apresentar sobre sistemas de ar-condicionado. O grupo é composto por Landerson, por Luiz Miguel, que sou eu, por Tiago Leite e por Valdênia. Bem, os pontos principais que nós procuramos destacar nessa apresentação são os seguintes: a descrição e a finalidade do sistema de ar-condicionado, as principais anomalias do sistema de ar-condicionado e as recomendações e orientações técnicas relacionadas aí nessa parte mais voltada para a manutenção desses sistemas de ar-condicionado. Iniciando aqui um pouco falando sobre a descrição, né, do sistema do condicionamento de ar, consiste no seguinte, ó. O condicionamento de ar ele é um sistema que refrigera ambientes fechados, podendo melhorar a qualidade do ar, a umidade e o movimento do ar. E também tem a opção que talvez seja a que mais se destaque, que é a de controle de temperatura daquele ambiente. O principal objetivo dele, né, como eu falei anteriormente, né, é deixar os ambientes em temperaturas agradáveis, criando uma sensação de conforto térmico, aquecendo ou refrigerando. Aqui na nossa região, geralmente, os sistemas de ar-condicionado são utilizados, né, para refrigerar, mas eles também podem ter essa opção de aquecer. Vai depender do que está buscando ali, para qual conforto térmico que a pessoa está buscando. Por exemplo, se for numa região do sul do país, às vezes é necessário usar para aquecer. O princípio de funcionamento. Como é que se dá esse princípio de funcionamento do sistema de ar-condicionado? Se baseia no seguinte: os condicionadores de ar nada mais fazem do que trocar a temperatura do ambiente. Eles mudam, né, a temperatura. O sistema realiza essa troca admitindo a igual quantidade de ar externo limpo que se mistura ao ar ambiente para ser filtrado, resfriado e distribuído. Continuando aqui, agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de sistemas de ar-condicionado, baseado no livro, né, que o professor destacou para a gente. Os tipos são o condicionador de janela, o split, o self-contained e a central de água gelada. Vou falar brevemente, explanar um pouco sobre cada um deles. Primeiramente sobre o condicionador de janela, o que pode ser falado? É que esse aparelho se compõe de dois compartimentos. O primeiro está situado no lado do ambiente a ser condicionado, ou seja, no ambiente que vai ser refrigerado ou aquecido, né? E ele contém uma serpentina evaporadora para o resfriamento, um filtro que purifica e um ventilador para a movimentação do ar. O segundo compartimento ele se situa do lado de fora, né? Na parte externa. Ele vai conter uma serpentina condensadora que rejeita o calor para o ar externo, ou seja, está dispersando o calor, aquele ar quente. Um compressor hermético, que é parecido com os de geladeira, e ele vai fazer circular o fluido que é refrigerante por meio de tubos capilares e vai também utilizar um ventilador para movimentar o ar externo que esfria essa serpentina condensadora que fica na parte de fora. Agora falando sobre o split, né, que talvez seja um dos mais utilizados nas residências. Em princípio, a forma dele refrigerar, né, o princípio de funcionamento dele, ele é o mesmo do condicionador de janela, sendo que o que diferencia é que neste modelo a serpentina evaporadora é instalada no ambiente a ser refrigerado, e o compartimento que contém o compressor e a serpentina condensadora está instalada remotamente lá na parte de fora. Nesse caso, deve-se estabelecer uma condição para a renovação do ar, pois esse sistema ele não contempla essa necessidade. Falando um pouco agora sobre o self-contained, que ele é um equipamento que tem um porte maior para a refrigeração de grandes áreas. Geralmente, ele opera com uma pequena central distribuindo o ar refrigerado por meio de dutos para diversos ambientes. O retorno é efetuado por outros dutos ou diretamente para a casa de máquinas, por meio de venezianas instaladas em portas
ou paredes. As serpentinas condensadoras podem ser esfriadas a ar ou a água. Então aí seria basicamente uma central de ar-condicionado, né? Que vai ser utilizada para refrigerar vários ambientes. Por último, falando um pouquinho sobre a central de água gelada, os sistemas de refrigeração por água gelada, nesses sistemas aí são adotados para instalação em lugares que vão ter uma grande capacidade ou uma grande demanda de refrigeração, né? Ele consiste numa central de água gelada composta por um resfriador de líquidos, por bombas para a circulação da água gelada, aos condicionadores posicionados nos andares ou próximo às áreas condicionadas. Então ele tem que estar instalado próximo aos locais que ele vai refrigerar. Continuando aqui, eu separei o esquema de funcionamento de um split, de um sistema de ar-condicionado split. Aqui, como nós podemos ver, na parte da direita, seria a parte do ambiente interno, né? E aí é basicamente aquela parte que fica visível, né, para as pessoas que estão usufruindo desse equipamento. Aí aquela parte que fica acoplada na parede contém o que? Um rotor do evaporador, contém um motor do ventilador do condensador e contém um aletado do evaporador, que no caso aí seria aquelas espátulas que ficam para direcionar para onde o ar vai, se vai para baixo, se vai para cima, ou então se fica movimentando continuamente. Seguindo aí no meio, a gente pode ver as linhas de líquido e sucção, que no caso seria aqueles tubos capilares, que são para fazer a movimentação do líquido refrigerante. Na parte de fora, o que é que nós podemos ver? Temos o motor do ventilador do condensador, tem um compressor, tem o aletato do condensador, que é para dispersar o vento quente, e tem um ventilador do condensador. E ali ainda vai ter o elemento de expansão, que pode estar na condensadora ou na evaporadora, ou seja, ele pode estar aí na parte de fora, mas em alguns casos ele também pode ser colocado lá na parte de dentro, no ambiente que vai ser condicionado. Algumas observações importantes, né? É que locais que necessitam de aparelhos com potência igual ou superior a 60.000 BTUs, eles são obrigados a ter um plano de manutenção, que deve ser elaborado por um engenheiro e também acompanhado por esse engenheiro, que também deve ser executado dentro de uma frequência definida previamente, algumas análises da qualidade do ar que serão feitas por laboratórios especializados. No caso, tem que ser um serviço terceirizado isso aí, quando houver necessidade, né? Mais algumas observações importantes. De acordo com a norma 6.401, as faixas confortáveis e sadias, né, para a temperatura e a umidade relativa do ar são as seguintes, de acordo com cada época. No verão, deve-se procurar manter uma faixa de temperatura entre 24 a 26 graus de temperatura, 24 a 26 graus Celsius, né, de temperatura, e de 40 a 60% de umidade relativa do ar. Já no inverno, deve-se procurar manter a temperatura entre 20 a 22 graus Celsius e uma umidade entre 35 e 65%, né? Mas é importante observar que essas faixas de temperatura, elas podem variar de acordo com o uso e a ocupação daquele ambiente que vai ser condicionado, que vai receber o sistema, no caso. Agora, chegando no segundo ponto alto, né, dessa apresentação, que são sobre as anomalias que ocorrem com as principais anomalias que ocorrem com o sistema de ar-condicionado. Primeiro, é importante ter em mente o que são essas o que é anomalia, né? Que no caso seria aquilo que se desvia da norma, da média geral e, sendo assim, algo com características irregulares, ou seja, não está funcionando dentro do padrão que foi fabricado para funcionar, né? São problemas. Os principais que podem ocorrer em sistemas de ar-condicionado são os seguintes: temperaturas fora do especificado em norma, mas lembrando que às vezes isso pode variar de acordo com o ambiente, realmente. Em segundo lugar, o fluxo de ar diretamente sobre os corpos devendo se ajustar às lâminas direcionadas de ar que ficam nos equipamentos condicionadores. Ou seja, isso aí está dizendo que o ar ele não pode ser jogado para o ambiente diretamente sobre as pessoas, por exemplo, na altura do rosto das pessoas. Por isso que geralmente esses
aparelhos de ar-condicionado, eles se localizam na parte de cima dos ambientes, para não incidir diretamente sobre as pessoas. Outro problema bastante comum é a poeira lançada pelo ar-condicionado. Para isso, deve ser sempre verificada a limpeza dos filtros. É importante também lembrar que se os filtros estiverem ok, que dificilmente quando tiver um problema com poeira, os filtros vão estar ok. Mas se por acaso não for sujeira nos filtros, deve-se verificar outras partes do ar-condicionado, como por exemplo as espátulas lá que vão direcionar o ar. Também outro problema bastante comum é o barulho, né? Alguns ruídos que esses sistemas de ar-condicionado produzem. Algumas recomendações técnicas, né? Chegando aqui ao terceiro ponto e o chave dessa apresentação. Algumas das recomendações técnicas, de acordo com o livro da manutenção predial, são os seguintes: limpar e pintar a bandeja de condensados e dos condensadores, sempre avaliando a necessidade de uso de produtos bactericidas, devendo os produtos utilizados para limpeza e tratamento terem seu registro e aprovação junto com o Ministério da Saúde. Então não pode ser qualquer tipo de produto. O condicionador do modelo janela deve ser inclinado com sua parte mais baixa no lado do ar externo, para que não haja refluxo de água para o ambiente condicionado. A drenagem deve ser feita com mangueira. Então, isso aí quer dizer que a água que o sistema de ar-condicionado ele dispersa, ela tem que ser colocada para fora do ambiente, né? Nunca para dentro do ambiente que está sendo condicionado. Tem que ser sempre descartada para a parte de fora do ambiente. Mais algumas recomendações técnicas, né? As inspeções dos filtros de ar devem ser de acordo com as condições da região, da cidade, com o objetivo de garantir sua limpeza ou troca visando uma melhor qualidade do ar. Então é sempre importante ficar atento, né, de acordo com a região. Será que aquela região que está localizado a edificação, que está usando aquele sistema de ar-condicionado, será que aquela região é uma região que sofre muito com questão de poeira? Se for, é interessante sempre realizar uma manutenção entre intervalos menores, né? Não deixar grandes intervalos, para sempre procurar manter uma melhor qualidade do ar. Agora falando um pouco sobre os dutos, eles sempre devem ser dotados de portas de inspeção em locais que facilitem a limpeza deles, que pode ser feita por escovação mecânica ou sopro de ar comprimido, né? No caso seria com aqueles compressores. Também deve ser limpo os trocadores de calor, serpentinas de aquecimento quando existirem, ou seja, só alguns casos que vai ter isso aí, e as bocas de ar. A água da torre de resfriamento deve ter tratamento adequado e especializado, a fim de evitar a proliferação de algas, fungos, bactérias e protozoários, a incrustação e processo corrosivo nas tubulações e equipamentos do sistema. No caso aí, é que a água tem que ter um controle químico, né? A água que vai ser utilizada nesses sistemas, para evitar justamente esses tipos de problema, né? Que é a criação de algas, de fungos ou bactérias que podem prejudicar as tubulações e acabar danificando o sistema. Mais algumas recomendações técnicas, né? Por último aí, é que ao se instalar um condicionador, deve sempre cuidar para que o circuito elétrico suporte a carga do equipamento, sem sobrecarregar o circuito, provocando assim um aquecimento da fiação e deterioração do isolamento. Então aí está mais voltada a parte do projeto elétrico, né, de deixar uma tomada específica separada para aquele aparelho, né, que ele tem uma carga diferente da maioria dos aparelhos. Por último aí, para que não haja foco de gripe ou de rinite alérgica, deve-se verificar a incidência direta do fluxo de ar sobre os ocupantes, bem como a qualidade do ar-condicionado, que no caso seria aquela verificação, né, dependendo do caso, é necessário até a contratação de uma empresa, né, para fazer essa análise do ar, conforme previsto em portaria do Ministério da Saúde. Então isso aí é algo bem sério.